Isso, belezinha. Tá gravando. Deixa eu ver se é aqui mesmo que ele parou. Não, ele parou no capítulo 10, né? Vocês desculpem o barulho dos cães aí. Aqui o pessoal vem passear à noite aqui e aí eles ficam brigando pro lado de cá do portão. Muito bem. No capítulo 10, que o Tony deixou, que a gente está explorando, só me ajuda a lembrar se é isso mesmo. Capítulo 10 é a intervenção dos demônios nas modernas manifestações. É isso mesmo? Alguém lembra? Fábio? Eu precisaria ver escrito para lembrar, mas eu acho que é isso aí mesmo, Genivaldo. Tá. Bom, é interessante na doutrina espírita que a gente não acredita numa pessoa criada eternamente no mal, né? Existem entidades, espíritos, que momentaneamente vivenciam no mal, né? E são chamados de demônios, ou daquele que processa no mal, ou atrapalha, ou interfere nas comunicações, etc. Então, nas modernas manifestações, o nosso tempo, o tempo de Kardec é o nosso tempo também, a gente chama de mistificadores, né? A gente chama de obsessores. A gente tem outros nomes, né? São entidades que trabalham voltadas por mal, objetivo de bagunçar, objetivo de fazer qualquer coisa assim, mas não são eternamente voltadas ao mal. Um dia eles também vão acordar, né? E vão fazer a sua modificação, né? Por isso que existe aquele ensinamento do Cristo para a gente ficar muito atento em distinguir os falsos profetas, né? Porque toda vez que a gente recebe alguma comunicação, alguma psicografia, que hoje está tendo um trabalho de psicografia no cantinho, né? Ou que a gente recebe nos nossos trabalhos, é muito importante a gente ver o teor, né? Porque ali pode estar escondido uma interferência, né? Seria uma interferência nas nossas modernas manifestações. Mas vamos ler aqui um pedacinho. Os modernos fenômenos do espiritismo têm atraído a atenção sobre fatos análogos de todos os tempos. E nunca a história foi tão compulsada nesse sentido como ultimamente. Pela semelhança dos efeitos, inferiu-se a unidade da causa. Como sempre acontece, relativamente a fatos extraordinários que o senso comum desconhece, o vulgo viu nos fenômenos espíritas uma causa sobrenatural, e a superstição completou o erro ajuntando-lhes absurdas crendices.
Porém, daí uma multidão de lendas, que pela maior parte são em amálgama de poucas verdades e muitas mentiras. Então, existe muita lenda urbana ainda, mesmo nos dias de hoje, né? É muito comum quando a gente encontra determinadas religiões aí protestantes, né? Eles falarem que a gente pratica quiromancia, que pratica falar com os mortos e não sei o quê, como se repetem esses termos. O que, que é isso, né? É que na antiguidade era muito comum as pessoas utilizarem cadáveres, utilizarem crânios, né? Como se ali tivesse uma entidade presa, né? E eles ainda usam essa forma de pensamento, né? Como se a gente ainda utilizasse algum tipo de matéria, alguma matéria morta, qualquer coisa nesse sentido, para se obter uma comunicação, né? Eles não entendem que o que a gente tem é comunicação com alguém que já morreu, que já desencarnou, já não tem mais corpo, de muito tempo, em alguns casos, né? A gente está falando com o espírito da pessoa, não é? Então, é por isso que ainda tem essas lendas urbanas, né? Muitas mentiras, né? Então, não há uma compreensão aqui. Continuando. As doutrinas sobre o demônio prevalecendo por tanto tempo, haviam de tal maneira exagerado o seu poder, que fizeram, por assim dizer, esquecer Deus. Por toda parte surgiu o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassa os limites do poder humano. Então, para os nossos pensadores aí da Idade Média, ficava aquela coisa fechada, né? Morreu, você vai para o céu, você vai para o inferno, ou você vai para o purgatório. Então, você fica um quarto fechado, né? Junto com outros que são iguais a você. Então, não tem ninguém transitando por aí, solto, né? Então, se tivesse alguém fazendo isso, eram os demônios, né? E, então, como o texto aqui falou, né? Se os demônios tivessem poder para interferir dessa forma, eles teriam mais poder que Deus, né? Então, as pessoas começaram a ter mais foco, né, no demônio durante a Idade Média do que nos espíritos do bem, não é? Se realçou tanto a treva que se esqueceu da luz. Então, é bastante interessante isso, né? O medo, né, ele faz você comprar, né? Eu vou comprar artigos para me defender, eu vou comprar velas, eu vou comprar uma porção de coisas para rebater, né? Então, a intensificação dessa coisa do diabo e tal, muitas vezes é uma forma aí de se ganhar dinheiro com isso, né? De se manter as pessoas presas nesse pavor, né? O grande problema é quando a pessoa morre, né? Que ele cai do lado de lá esperando que vai encontrar com o demônio pelas coisas que ele fez. Ele faz até uma idioplastia, né? Com a energia mental que ele mesmo está criando, ele está criando ele mesmo o demônio, não é? Que é a causa dos seus pavores. Então, é por isso que a gente encontra muito citações de André Luiz no plano espiritual, pessoas que estão lá imantadas à imagem que elas mesmas estão criando, que elas mesmas estão projetando, né? Por causa desse tempo todo aí de aprendizado nessas ideias absurdas, né? É um trabalhão para recuperar. Tem que quebrar, né, essa ideia fixa, né? A gente fala ideia fixa, repetitivo, né? Então, infelizmente, né? Quanto mais a gente fica se mantendo essas ideias, mais difícil fica no pós-morte para a gente recuperar a pessoa, né? Se você mesmo não acreditar que você tem chance de ser ajudado, por mais que a espiritualidade se mobilize, você não se coloca à disposição, né? Fica difícil. Então, continuando aqui, ó.
Então fizeram assim, esquecer Deus. O foco ficou maior no mal do que no bem, né? Por toda parte surgiu o dedo de Satanás, bastando para tanto que o fato observado ultrapassasse os limites do poder humano. A gente tem que lembrar também que a gente está vivenciando a Idade Média. Então, pessoas que tinham determinadas patologias, doenças mentais mesmo, né, já eram catalogadas como possuídas e tinham tratamentos assim de exorcização, né, terríveis. E, infelizmente, envolvia muitas dores, né? Tinha que sofrer, tinha que sangrar, né? Da mesma forma que pegava uma pessoa doente e fazia incisões para ela sangrar, né? Da mesma forma, se pensava que fazendo esse tipo de coisa, a pessoa ia sair desse estágio maléfico, né? De influência demoníaca e tal. E muitas pessoas morriam de contaminação, porque fica cortando para fazer esses sangramentos aí, e não tinha penicilina, não tinha nada, então muitas pessoas morriam de infecções, não é? Então era uma época muito terrível mesmo, não é? Bom, aí continuando. Até as coisas melhores, as descobertas mais úteis, sobretudo as que podiam abalar a ignorância e alargar o círculo das ideias, foram tidas muitas vezes por obras diabólicas. Muitos pensadores gregos, muitos livros de filosofia foram recolhidos, porque eles estimulavam a pessoa a pensar e questionar, não é? E se ela pensasse e questionasse, de repente ela começaria a não ter mais medo, né, da ideia que foi criada para gerar o medo. Então, eles catalogavam isso de obras proscritas, tinha até um compêndio, né, dos livros que não eram indicados para leitura e tal, e o cristão, né, que não podia quebrar isso daí. Então quem determinava o que você tinha que ler ou não, eram os clérigos, né, e os clérigos não tinham muito interesse em abrir sua mente, né, interessava manter o medo, né. Então, a Idade Média foi uma idade assim bastante terrível, né? Por isso que começa assim, essa luta, né? Não vai muito tempo, na década aí de 60, quem vivenciou o tempo do regime militar, etc., determinadas pessoas se achavam no direito de escolher o que você tinha que ler, não é? E determinadas coisas que eles achavam que não eram adequadas. Era proibido você ter determinados livros ou ler determinados autores, não é? Então, uma forma, toda hora retorna, né, esse tipo de coisa, né? Não tem que proibir nada. Deixa a pessoa ler e tirar a razão dela, não é? Quando começa a querer proibir, é aí que a gente fica desconfiado, né? Claro que existem determinadas obras que contribuem para a desarmonia, que contribuem para o suicídio. Quem assistiu a palestra naquela sexta-feira de 3 semanas atrás, lembra que teve um determinado livro que o doutor Gabriel comentou, que depois da publicação dele nos Estados Unidos, teve uma imensidão, que ele fomentava o suicídio, né? Então, é claro que não é recomendável, né? Ou então fazer uma leitura acompanhada ou né, ter um cuidado com os jovens, né? A adolescência, com os jovens, etc. Mas explicar por quê, né? Se você proibir simplesmente, aí que intensifica aquela coisa, a gente tem aquela coisa da desobediência, né? Ah, eu quero ver por quê. Ele está falando que eu não posso, agora que eu quero ver por quê, né? Então não tem que a gente não tem que proibir nada, né? A gente tem que recomendar ou não e explicar por quê, né? É a mesma coisa na nossa biblioteca aqui do nosso cantinho. Tem determinados livros, determinados autores que a gente não recomenda. Aí, mas você não recomenda por quê? Porque tem muitos erros doutrinários, né? Ah, mas eu quero ler.
tem toda a liberdade, a gente não proíbe nada, não proíbe ninguém. Ok? Então, continuando. Então, essas ideias, mesmo teorias novas, foram consideradas como demoníacas, né? Diabólicas. Copérnico, o Galileu, quando trouxeram a ideia que o mundo não era, o planeta Terra não era o centro do universo, e sim o Sol, né? Eles foram tidos como diabólicos no começo. O Galileu teve que abjurar, né? Para não ser queimado. Ele voltou atrás para não ser queimado. Mas depois que ele morreu, que os microscópios, etc., foram mostrando que ele estava certo, né? E aí o mundo deu o salto que deu, graças a Deus, até os nossos dias de hoje, né? Bom, mas aí surge o espiritismo aí nos anos 1850, coisa totalmente nova. A possibilidade de você comunicar com mortos, né? Ou com quem não tem mais o corpo físico, né? Que essas pessoas que não têm o corpo físico ficam ao nosso redor o tempo todo, né? Influenciando e sendo influenciadas por nós também. Então, isso é uma coisa totalmente nova aí nos anos 1850, né? Ninguém ficava encaixotadinho, né? Então, os fenômenos espíritas de nossos dias, diz o Kardec aqui, né? Mais generalizados e mais bem observados à luz da razão e com auxílio da ciência, confirmaram, é certo, a intervenção de inteligências ocultas, porém agindo dentro de leis naturais e revelando por sua ação uma nova força, e leis então até desconhecidas. Então, por isso que vem o advento do Espiritismo, ele vem mostrar, né, diversos fenômenos, diversas leis naturais que envolvem isso, né, chamados milagres, né, que nada mais são que fenômenos, e uma vez sendo explicados pela ciência, a gente vai compreendendo que o intercâmbio, né, com o mundo espiritual, ele abre possibilidade de um crescimento, de um incremento muito grande, né? Muito bem. Os fenômenos, então, sempre com o auxílio da ciência, né? A ciência é nossa aliada, a gente não tem que combater, né, que nem foi no passado, né? Ela é nossa aliada, ela nos ajuda aí. Muito bem. A questão reduz-se, portanto, a saber de que ordem são essas inteligências. Então tá, eu não vejo, né? Eu não tenho evidência, mas eu tenho uma comunicação aqui e eu vou analisando, né? Então, vamos dar um exemplo. O Fábio. Eu conheço o Fábio, sei o jeito que ele pensa, o jeito de linguagem que ele usa, etc, etc, né? E aí, numa comunicação mediúnica no grupo que a gente participa, ele vem e faz uma utilização totalmente diferente do que eu estou acostumado, né? Aí eu começo assim, não é ele, né? E aí, se eu tiver uma psicografia, por exemplo, fica fácil depois de eu fazer essa pesquisa, etc., né? Se eu gravar a comunicação, depois fica fácil também para mim fazer essa identificação, né? Para perceber aí que tem realmente participações no plano espiritual, né? Enquanto não se possui, então, do mundo espiritual noções mais do que incertas e sistemáticas, a verdade podia ser desviada. Mas hoje que observações rigorosas e estudos experimentais esclareceram a natureza, origem e destino dos homens, bem como o seu modo de ação e papel no universo, hoje dizemos, a questão se resolve por fatos. Sabemos agora que essas inteligências ocultas são as almas que viveram na Terra. Sabemos também que as diversas categorias de bons e maus espíritos não são seres de espécies diferentes, porém apenas representam graus diversos de adiantamento. Segundo a posição que ocupam em virtude do desenvolvimento intelectual e moral,
os seres que se manifestam apresentam os mais fundos contrastes, sem que por isso possamos supor que tenham sido saídos todos da grande família humana, do mesmo modo que o selvagem, o bárbaro e o homem civilizado. Então, assim como a gente vê tipos variados de pessoas encarnados, né? Um selvagem, um bárbaro e um homem civilizado, da mesma forma no mundo espiritual, né? A gente vai encontrar diferentes tipos de espíritos, mais ou menos avançados, mais ou menos moralizados, né? E a gente vai percebendo aí, pela comunicação, pela vibração, pela linguagem, né? Bom, sobre esse ponto, como sobre muitos outros, a igreja mantém as velhas crenças a respeito dos demônios. Diz ela, há princípios que não variam há 18 séculos, porque são imutáveis. O seu erro é precisamente esse de não se levar em conta o progresso das ideias. É supor Deus insuficientemente sábio para não proporcionar a revelação ao desenvolvimento das inteligências. É, em suma, falar aos contemporâneos a mesma linguagem do passado. Jesus falava por parábolas. Mas por quê? Porque ele falava com crianças. Então, quem está na evangelização e ensina crianças, ensina com histórias, né? Ensina com fábulas, que tem um fundo moral incutido. Por quê? Porque a criança, naquela idade, eu não tenho condição agora de vir falar com ela de matemática, de filosofia, não é o momento. Mas eu conto uma história, né? E deixo ali um fundo de moral, um fundo de ensinamento que o Cristo fazia, né? Então, agora, a gente tem condições, passado aí 2 milênios, de pegar uma parábola do Cristo, com o conhecimento que a gente tem hoje, e fazer uma distinção, não ler ela no pé da letra, mas fazer uma amplitude aí com aquilo que a gente tem agora, né? Um camelo realmente não vai passar por uma agulha, né? Não tem como, é ilógico, não tem fisicamente, não é? Mas então o que o Cristo estava falando? Ele estava falando do cordame, né? Que se fazia com pelo de camelos. E então, quando ele falava assim, um camelo, ele está falando, na verdade, da corda, né? Seria mais ou menos eu me referir, tem uma Ferrari aqui na minha frente da minha casa, eu estou falando da marca, mas é uma BT 1300 vermelha, roçaneira, né? Aí, olha só como eu já estou dando um monte de detalhes, né? Mas lá atrás, quando eu me referi a essa Ferrari, eu falava só do nome, eu falava da ideia, né? Conforme a gente vai ampliando o nosso conhecimento e vai, sobretudo, entendendo as diversificações, é que a gente vai compreendendo ali a linguagem parabólica, né? Então, as pessoas que ainda querem ler o Antigo Testamento, por exemplo, ao pé da letra, não dá, né? Ele é muito cheio de simbologia, ele é muito cheio de ilustrações, não é? Entender o Antigo Testamento ao pé da letra é contradizer aí coisas muito óbvias, né? Então, a gente lê lá no Antigo Testamento, por exemplo, e Deus ordenou que Josué extinguisse 20.000 amalequitas e não sei o quê, não sei o quê. Aí a gente fala, escuta, mas Deus é pai de todos, né? Não importa se é malequita, não importa se é efraimita, não importa se é judeu, não importa se é grego, não é? Um pai não faz diferença com seus filhos. Então, Deus não ordenou nada, né? Então, a gente tem que ver em que contexto está escrito isso, quem que escreveu isso, em que momento que você escreveu isso, né? A gente compreender melhor, né? Mas senão a gente começa a ficar ao pé da letra as coisas, repetindo erros aí de 2000 anos atrás, né? Que interessam manter nesse erro
que interessa manter nesse entendimento determinadas pessoas que, de alguma sorte, né, tem algum ganho aí em manter as pessoas aí sob domínio, né? Em manter as ideias aí sob domínio. E não permitir que as pessoas pensem. Quando hoje a gente está aí na Constituição, né? Todo mundo tem direito à liberdade de pensamento, à liberdade de expressão, à liberdade de reunião, à liberdade de ir e vir, né? Então não tem mais como a gente querer afrontar essas liberdades individuais. E nem Deus, né? Sendo uma lei natural, sendo uma lei que traz harmonia, muito menos Deus ia querer proibir a gente de ir e vir, ou de ir para outro lugar, não é? Pesquisar, enfim, não é? Isso faz parte do nosso progresso, não é? Mas continuando aqui, ó, item 4. Eis como esta explica a intervenção exclusiva dos demônios nas manifestações espíritas. Então, para determinadas pessoas, tudo que a gente recebe de comunicação no centro espírita são demônios, né? Ora, é muito simples, é só você ver o tipo de comunicação, né? Hoje está tendo a sessão de psicografia no cantinho. Ao final de 1 hora de trabalho, é só você pegar as comunicações e você vai ver diferenças de linguagem, de contexto em cada uma, e você vai ver diferenças de moralidade em cada um. Então, são pessoas diferenciadas que estão escrevendo, não é? Não são demônios, não são... essas comunicações que estão lá, não são todas do mal. Tem algumas até que têm um pouco mais de dificuldade, um pouquinho mais de rancor, de tristeza em relação às coisas que passou, etc., né? Mas não são do mal, assim, não são diabólicas, né? Nesse sentido que eu estou falando, ok? Muito bem, aí continuando. Nas suas intervenções exteriores, os demônios procuram dissimular a sua presença, a fim de afastar suspeitas. Sempre astutos e pérfidos, seduzem o homem como ciladas, antes de algemá-los na opressão e no servilismo. Isso aqui, as justificativas, né? Que se fazem aí as comunicações ditas diabólicas, né? Aqui lhe aguçam a curiosidade com fenômenos e partidas pueris. Além, despertam-lhe admiração e subjugam pelo encanto do maravilhoso. Essa que a gente está lendo aqui é uma nota do Allan Kardec, né? Que diz que as citações nesse capítulo são extraídas da mesma pastoral indicada no precedente, e da qual são corolários. É a mesma fonte e, por conseguinte, a mesma autoridade. O que o Kardec fez? Ele viu, né, uma pastoral quando um determinado clérigo escreve determinadas opiniões, né, ou determinados artigos, ou determinadas encíclicas, e publica isso como a opinião dele é a verdade, né? Então, Kardec está fazendo aí um comentário em cima de uma publicação que teve, né? A revista Espírita tem muitas... o Kardec aproveitava as mensagens justamente para fazer essas evidências, né? Continuando. Se o sobrenatural aparece e os desmascara, então acalma-se, extingue-se qualquer apreensões, solicitam confiança e provocam familiaridade. Então, a gente chega a um ponto de confiança com a equipe espiritual que a gente chama equipe espiritual amiga, não é? Por quê? Ela nos ajuda quando a gente recebe alguma comunicação, qualquer coisa, assim, que não está de acordo, elas nos orientam, não é? Desmascara, esclarece, enfim, não é? E a gente vai tendo aí, quanto mais a gente tem
disciplina, essa ligação, né, essa proposta de continuar no bem, mas a gente tem a proteção dos espíritos amigos. Porque pensam vocês, não é? Nós estamos em desvantagem. Eles nos veem. À exceção de algumas pessoas aí que são médiuns videntes, nós não conseguimos vê-los, não é? A gente tateia no escuro. E então eles estão em vantagem em relação a nós, não é? E eu não sei quem está vindo falar comigo, quem eu não tenho evidência, evidente, eu não sei quem ele é, enfim, não é? Por isso que a gente precisa da ajuda e do suporte da equipe espiritual amiga, né? Ora, se apresentam como divindades e bons gêmeos, ora assimilam nomes e mesmo traços de memorados mortos. Com o auxílio de tais fraudes dignas da antiga serpente, falam e são ouvidos, dogmatizam e são acreditados, misturam com suas mentiras algumas verdades e inculcam o erro debaixo de todas as formas. Quando a gente teve a pandemia, o que choveu de mensagem atribuída a Bezerra de Menezes foi uma brincadeira, né? E então tem algumas, eu tive a oportunidade aí de analisar várias, né? Que eu faço parte aí da comissão de análise de comunicações aí da casa, então virava e mexia, alguém passava, o que você acha dessa e tal, e a gente emitia opinião, né? Então tinha algumas que utilizavam toda aquela forma do Bezerra falar, né? O Bezerra, ele tem um jeito de se referir, né, de fazer abertura às suas comunicações, ele tem um jeito de falar, né, sempre um bordão, né? Então eles iam repetindo bem. Só que chegava um momento, você pega o teor da comunicação, aí vinha sempre aquela mesma cantilena. E nós estamos passando isso porque Deus está castigando, porque o homem merece isso, porque não sei o quê, aquela coisa assim, né? Mórbida, né? Que não traz nenhuma esperança. Quanto mais a gente precisava de esperança, quanto mais a gente precisava de consolação, essas mensagens atribuídas aí a Bezerra de Menezes era assim justamente o que levava ao desespero, que levava a pessoa a entrar, nossa, como eu sou ruim, como eu estou, né? Não ajuda em nada, né? Então, por isso que a gente cresce muito, né? Quando a gente aprende a analisar e distinguir a verdade. E tem outra coisa. Se a gente chegar para um determinado espírito comunicante escuta, dá mais detalhes, inquirir e pedir provas, enfim, né? Questionar algum ponto da comunicação que ele está trazendo, os bons espíritos nunca se aborrecem. Os espíritos que não são aquele que estão dizendo que é, Bezerra que falsificado, ele já fica bravo logo. Não, porque eu, né? Aí você percebe que é um tipo de espírito que tá comunicando ali. O Bezerra não perde a paciência, assim, não é? Pelo contrário. Então, é por isso que a gente tem que estar sempre, não aceitar tudo que vem, não, né? A gente sempre fazer essa pesquisa, esse questionamento, que a gente fazendo isso também, a gente vai desenvolvendo, né, a nossa capacidade. Continuando. Eis o que significam as pretensas revelações de além-túmulo. Invariavelmente, essas comunicações vêm dizendo aí de datas, né? O fim do mundo vai ser 20 de dezembro de 2012, lembra disso? 2012, 2012, né? E um monte de gente viajou para o México, que ia chegar naves e resgatar as pessoas em Chichén Itzá. Foi uma beleza, nunca se vendeu tanto pacote turístico e tal. E a galera foi tudo para lá. Quem que recebeu essa comunicação? Quem é o cara? Quem é o centro? Né? Quem é o... Enfim, né? E teve um monte de mané que viajou lá, ficou esperando o dia dele, aí não aconteceu, né? Falsos profetas. A gente tem que tomar muito cuidado para não pagar mico, né? Como dizem os jovens aí, né? Bom,
É para tal resultado que a madeira e a pedra, as florestas e as fontes, o santuário dos ídolos e os pés das mesas e as mãos das crianças se tornam oráculos. É por isso que a pitonisa profetiza em delírio, que o ignorante se torna cientista num sonho misterioso. Enganar e perverter é tal em toda parte e de todos os tempos o supremo objetivo dessas manifestações. Então, esse tipo de mistificação, esse tipo de coisa, não surgiu com o Espiritismo, né? As pitonisas que existiam na antiguidade, que se pagavam lá, as ciganas, né? Que recebiam aí comunicações pagas, etc. Sempre existiu e sempre existe, até hoje, né? Lembra daquele médium, ligue já, 0800, não sei o quê. Tem um monte de consultores espirituais em São Paulo. O cara está com a firma dele aí entrando, fazendo água aí, o negócio não dá certo. Ele vai fazer uma consulta espiritual para o cara dar orientações para ele gerenciar o negócio dele melhor aqui, né? E aí tem coragem de perguntar para mim o que eu acho. Eu falo assim, olha, pega esse dinheiro, compra um monte de cesta básica, se ganha muito mais, né? E contrata um profissional mesmo, né, do seu ramo aí, para sua empresa, você vai gastar o dinheiro mais bem, né? Porque você vai jogar dinheiro fora com um mistificador aí, né, de plantão. Então tem muita, sabe? Nos dias de hoje, atualmente, né, a gente fala, nossa, as pessoas evoluíram tanto, não é razão. Não, né? Os golpes se sofisticam. As formas, né, de embuste só vão se sofisticando cada vez mais. Muito bem, continuando aqui. Os resultados surpreendentes dessas práticas, ou atos ordinariamente fantásticos e ridículos, não podendo provir da sua virtude intrínseca, nem da ordem estabelecida por Deus, só podem ser atribuídos ao concurso das potências ocultas. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo, como o das mesas falantes. Então, o que tá dizendo aqui, hoje em dia a gente não usa mais as mesas falantes, né? Quando a gente fala em mesa falante, a gente está acostumado com mesa grande, né? Nossa, como é que a mesa falava, né? No tempo do Kardec, era muito comum a gente ter mesinha de canto, que elas tinham três pernas, assim, né? Três perninhas, e geralmente servia para você colocar um café, um suco, tal, nas salas de bate-papo. Eram essas mesinhas que se utilizava nas reuniões lá, nas mesas girantes. Então, podemos falar que é uma banqueta, né? Então, ela se levava no espaço, ficava andando de um lado por outro e respondia com códigos de pancadas, né? Uma para o sim, por exemplo, duas para o não, e assim por diante. Mas foi o tempo para chamar atenção, né? Para que as pessoas acordassem, assim, de que existia alguma coisa diferente, né? O Kardec mesmo foi contrariado numa reunião dessas, né? Porque Kardec era uma pessoa muito séria, então. E ele viu que naquelas respostas por trás da mesinha existiam respostas inteligentes. E umas mais inteligentes, inclusive, do que outras. Então ele começou a perceber que tinha diferenciações e que eram inteligências. Ora, se era inteligência, não era a banqueta, não era a madeira que respondia, não é? Então, a partir dessa observação criteriosa, Kardec era um pesquisador e começou a fazer um trabalho sério, né, de estudo, observação e catalogação dos fenômenos mediúnicos, né? Muito bem, continuando aqui. Tais são, notadamente, os fenômenos extraordinários obtidos em nossos dias pelos processos aparentemente inofensivos do magnetismo. Magnetismo a gente está estudando na quarta B, né? É uma indução a um estágio de sonambulismo, onde a pessoa
uma vez magnetizada, anestesiada, ela ficaria mais à minha disposição, né? Para eu fazer essa entrevista ou esse concurso aí através de um espírito, se eventualmente ela fosse médium, né? É, hum, é, estão obtidos pelo magnetismo, como das mesas falantes. Por meio das operações da moderna magia, vemos reproduzirem-se no presente as evocações, as consultas, as curas e sortilégios que ilustraram os templos dos ídolos e os antros das sibilas. Que o Kardec está falando aqui? Que outrora existiam lugares aí que as pessoas faziam comunicações mediúnicas, mas eram chamadas sibilas. Sibilas eram médiuns, mulheres, não é? Que se consagravam a essa, elas eram tidas como se fossem sagradas, e vestiam de roupas lá e vestais, em Roma, também chamadas, né, vestais, e ficavam à disposição como se fossem sacerdotisas. Elas nada mais eram do que médiuns, não é? E modernamente é bem possível a gente ter comunicações aí normais, sem a gente precisar aí de ritualismos e nem de roupas, não é? Templos de ídolos, antros, né, que se faziam lá, lugares, né? E aí não precisa nada disso, a simplicidade, né? Eu não preciso encher a minha parede do centro de caracteres de desenhos, de coisas assim, que induzem essa coisa assim da crendice, né? Figuras, não precisa nada disso, né? A força do médium está na sua mente, a força do grupo, né? A energia conjunta, o magnetismo conjunto, né? Esse é o material que os espíritos precisam. Eles não precisam de nada material. Muito bem. Então, como outrora, interroga-se a madeira e essa responde. Manda-se e ela obedece. Isso em todas as línguas e sobre todos os assuntos. Acha-se a gente em presença de seres invisíveis a usurparem nomes de mortos, e cujas pretensas revelações têm o cunho da contradição e da mentira. Formas inconsistentes e leves aparecem rápidas e repentinas, patenteando-se dotadas de força sobre-humana. Então, o que o Kardec está comparando é que outrora, né, se fazia isso nos templos também, e lá tinham determinadas entalhes, né, de rostos, de objetos, né, e as pessoas utilizavam esses objetos, né. E nos dias que ele está comparando aqui, a gente, de uma certa forma, está usando a mesa girante, ou a banqueta, né? Mas a resposta não está na banqueta. Ela é só um instrumento que um espírito está respondendo, não é? Muito bem. Quais são os agentes secretos desses fenômenos? Os verdadeiros atores dessas cenas inexplicáveis? Os anjos. Esses não aceitariam tais papéis indignos, como também não se prestariam a todos os caprichos da curiosidade. O que está dizendo aqui? Né? Então, eu monto aqui um centro, né? E começo a cobrar consultas das pessoas. Ora, um espírito bom ou um anjo, ele não vai ficar satisfeito. Por quê? Porque quem tem dinheiro pode chegar aqui e eu, sendo um médium, eu posso dar uma orientação, eu posso dar uma receita, uma ajuda, enfim. Mas quem não tem condições de pagar, eu não vou atender, não é? Então, eu começo a repetir no passado, o que eu fiz no passado, né? Quando eu tinha lá os templos de pitonisas, etc., em que a pessoa, para ter lá uma revelação, etc., ela pagava por isso. Quem não pagava, não tinha como,
não é? Então, a gente tende a repetir, estamos de horário, a gente tende a repetir os nossos comportamentos do passado, né? Mesmo agora no século XXI, né? As almas dos mortos que Deus proíbe evocar, essas demoram no lugar que eles designam a sua justiça, e não podem, sem sua permissão, colocar-se à ordem dos vivos. Então, quando a gente pega o livro aqui que a gente está lendo, O Céu e o Inferno, ou Obras Póstumas, o Kardec faz, muitas vezes, ele evoca determinados espíritos sofredores e dialoga com eles, né? E são espíritos, sim, sofrimento, etc., que pedem orações, etc., mas não são demônios, em absoluto, né? Da mesma forma que espíritos bons, então eu faço um centro aqui, começo a funcionar, mas só para atender a curiosidade das pessoas. Vou casar, não vou casar, vou ganhar na loteria, não vou, o Corinthians vai escapar do rebaixamento, não vai, e eu começo a cobrar para isso. Ora, um espírito sério falou, eu não vou lá naquele centro, porque o nível de interesse é dinheiro e outra coisa, não tem seriedade, né? Eles não vêm, eles vão procurar centros mais sérios, compatíveis com os seus objetivos, com as suas finalidades. E quem que eu vou receber lá? Eu vou receber espíritos brincalhões, né? Espíritos zombeteiros, que são espíritos imperfeitos ainda, né? E aí eles fazem passar, né? Então eu chego lá, a pessoa paga para minha consulta, eu quero falar com a minha avó, fulano de tal. Aí aparece um espírito zombeteiro, eu sou a fulana de tal, né? E faz toda uma mistificação, um embuste, né? Mas isso não quer dizer que todo fenômeno mediúnico é dessa natureza, eu não posso generalizar, né? Existem centros sérios e existem centros não sérios. Existem bons médiums, existem médios mistificadores. Então, eu não posso generalizar, não é? Achar que tudo está tudo errado, que está tudo perigoso, não é? Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, ou ímpio, ou do crente, o que importa dizer da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus e nem apóstolos da verdade e da salvação, porém, fatores do erro e agentes do inferno. Olha só, vamos pensar um pouco. Um anjo, entre aspas, um santo, ele tem muito mais serviço para executar no plano espiritual do que vir aqui e ficar respondendo bobagem, não é? Coisas sem sentido. Eles não vão vir mesmo. Os espíritos que vão comparecer aqui, quando eu abro uma reunião cobrando, quando eu abro uma reunião não séria, não são enviados por Deus, não é? Eu que abri a porta para entrar os zombeteiros. Não foi nem Deus que está me castigando por isso. Eu que estou gerando a fonte do meu mal-estar, não é? Livre-arbítrio. Então, é muito comum, né? Às vezes, conversando com determinados companheiros da Seara, você tem trabalho de desobsessão na nossa casa? Temos. Ah, não, na nossa a gente já não faz mais. A gente só faz reunião lá de evocação e a gente recebe Bezerra, a gente recebe não sei quem, São João, você fica assim, né? Mas mistificação, não. Ora, o que Jesus falou? Quem precisa de médico, perdão, mas desobsessão não. E aí a gente volta a lembrar. O que Jesus falou? Quem que precisa de médico? Não são os doentes? Então, o trabalho de uma casa espírita que quer ajudar na desobsessão, ela não deve abrir as portas justamente para quem precisa dessa ajuda, não é? Porque quem não precisa, os santos, os apóstolos, os espíritos de luz, eles já estão
aptos a trabalhar e fazer coisas muito mais importantes do que o trabalho cotidiano que a gente executa aqui. Mas teremos espíritos bondosos, espíritos aí para nos ajudar, com certeza. Tá? Mas não é nenhuma de ordem crística. Né? Não podemos ter essa pretensão. O nosso trabalho é muito simplesinho. A gente querer ter uma companhia dessa magnitude, né? Bom, então, aqui estamos de tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Posso prosseguir? Muito bem, então vamos. Quem pergunta, eu continuo aqui, ó. Apesar do cuidado com que se ocultam sob as mais veneráveis nomes, eles traem-se pela nulidade das suas doutrinas, pela baixeza dos atos e incoerência das palavras. Então, a gente sempre recebe, por exemplo, aquele espírito amigo para abrir a reunião, não é? E a gente conhece mais ou menos o nível dele, o teor e tal. Aí chega um determinado dia, apresenta-se um espírito trazendo o nome desse nosso amigo, mas totalmente fora a linguagem não bate, nulidade a baixeza das palavras, e, sobretudo, incoerência, né? A mensagem não tem começo, não tem meio, não tem fim, né? Que nem dizia minha professora de redação no meu tempo de grupo escolar, né? Toda redação tem que ter cabeçalho, começo, desenvolvimento e fim, não é? Se você não enxerga isso numa mensagem dita mediúnica para ajudar, você começa a perceber que quem escreveu não tem todo esse nome que ele está se dizendo que tem, né? Então a gente tem que ficar atento. Mas então por que o espírito amigo deixa que aconteça isso no meu trabalho, né? Por que ele não me protege? Porque eles exercitam o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa vaidade, não é? Eles permitem que a gente venha e seja objeto desse teste. O Chico, por exemplo, os caras lá no Rio de Janeiro combinaram. Vamos dar um golpezinho no Chico? Ele é um ignorante. Vamos. Então, os dois foram lá, se apresentaram como repórteres de uma revista americana, né, que queriam fazer uma entrevista com o Chico. Num primeiro momento, o Chico se deixou levar, assim, por um orgulho, né, um orgulhozinho. Eu não ficaria se alguém batesse no meu portão aqui e falara que veio aqui da França, da Inglaterra, sei lá eu da onde, fazer uma entrevista comigo. Opa, nossa, um primeiro mundo, olha como eu estou importante. Muito bem, não é? E aí o Chico ficou todo... E aí esses dois repórteres, né, vieram e tal, e eles estavam tentando pegar o Chico numa... dizer, ó, nós vamos lá, nós vamos engambelar ele, vamos votar, e o ignorantão não vai perceber. E foram mesmo, né? Aí fizeram a pseudo-entrevista, etc, etc, tarará. E aí, na hora de ir embora, né, o Chico falou, vem cá, tem um presentinho para vocês. E deu uma memória, um livro para cada um, que era o livro Memória Parnaso de Além Túmulo. E aí os dois repórteres rindo, olha que coió, caiu, né? KKKKK, né? Quando eles chegaram à redação do jornal para escrever a reportagem, engambelamos o mineirinho idiota, né? A hora que eles abriram o livro, estava lá. Eles passaram o nome, um era James, o outro era John, né? Americano, mas eles eram lá Zé da Silva e João da Silva, né? Aí no livro que o Chico deu para ele, estava lá psicografado. Amigo João da Silva, sua presença foi muito bem recebida, esperamos você numa próxima e tal, né? Que Deus o ilumine, tal, né? E o outro, José da Silva, mesma coisa, né? Aí os caras ficaram com cara de idiota. Falei, escreve então a reportagem, né? Tenha coragem de mostrar o livro, né? E tanto é que
eles tiveram uma prova material, né? Da existência dos espíritos e, sobretudo, da ajuda que a gente tem. E aí o Chico, depois que passou isso tudo, o Chico deu uma choradinha para o Emmanuel, né? Ele falou assim, mas você não devia ter avisado eu mais tempo, né? Assim, eu não perdia tanto tempo com esses caras, né? Eu já encurtava caminho e tal, né? Aí o Emmanuel respondeu que qualquer espírito nosso aqui no grupo responde para nós. Nós permitimos que você faça seu crescimento, né? Se você faça a sua percepção aí, sempre, para não se deixar levar nem pelo egoísmo, nem pelo orgulho, nem pela vaidade, nem pela prepotência, que são exatamente os defeitos que a gente tem que trabalhar nessa encarnação, não é? Os espíritos não podem fazer por nós o que nós temos que fazer. Muito bem. E com isso, nós estamos a um minutinho do encerramento. Alguma pergunta final, gente? Algum pontinho? Por favor. Vou marcar aqui onde a gente parou. E aí eu já passo para o Antônio. Primeira parte, capítulo 10. Vamos encerrar, já que ninguém quer perguntar nada? Então, nós vamos, então, fazer o encerramento da nossa reunião, agradecendo muito a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, né? A gente tem aqui, tá estudando, está procurando entender mais as coisas, porque entendendo as coisas, a gente faz a compreensão nossa, não é? Qual é o meio da gente se evoluir? Respondeu Sócrates há muito tempo atrás, né? O autoconhecimento, porque o conhecimento de si mesmo é a chave para o nosso progresso individual, não é? Então, toda vez que a gente estuda, que a gente tem essa oportunidade de fazer o nosso autoconhecimento, nós agradecemos muito a Deus, a Jesus, porque a gente vai compreendendo tanto o que a gente precisa para aprimorar. Que Deus nos abençoe sempre nessas nossas tentativas, e mesmo que eventualmente a gente escorregue, né, a gente não desista. A gente não vai ser transformado da noite para o dia, né? É assim o exercício de recomeçar, de rever, de retomar processos, né? Assim é que a gente vai fazer o nosso crescimento. É que a nossa prece final, ela possa ser levada até o nosso lar, a nossa casa de trabalho, até o nosso lar espiritual, e que essa nossa vibração seja deixada aos espíritos, amigos, essa vibração, aquilo que a gente tem de melhor, a gente deixa lá para todos os atendimentos. E amanhã, sendo um dia reservado aos mortos, a gente quer que essa nossa prece final, essa nossa vibração, seja levada a todas as almas esquecidas, a todos os espíritos que de há muito tempo não recebem uma visita, não recebem uma oração, não recebem uma lembrança boa. Então, que eles recebam de nós, nesse momento, a nossa prece. Que Deus os ilumine, dê forças para eles retomarem os caminhos, para eles continuarem a jornada de espírito eterno que todos nós somos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, não a nós, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja. E que amanhã, todos nós aí, todos vocês, se quiser ir até o cemitério, pode ir. Se quiser fazer a prece de casa, faça. Mas faça a prece pelos seus vivos, não pelos mortos. O que morreu foi o corpo. O espírito está vivo. Então, rezemos por todos esses nossos queridos, né? Uma gratidão, porque se a gente está aqui foi graças a essas gerações aí que nos precederam. Então, orem por eles. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom final de semana. Bom Zete, final de Rosane. semana. Obrigada.
Valeu, G. Até amanhã.